Eu quero usar esse dia de hoje para nós estendermos um pouco mais aquilo que a gente falou no dia 31 para o dia 1º. O ano da restauração. Eu quero juntar, na verdade, numa espécie de uma minissérie, aquilo que eu preguei no domingo anterior ao Ano Novo, a mensagem de Ano Novo, a mensagem de hoje, como uma sequência sobre o ano da restauração. E eu vou convidar, inclusive, você para não somente durante essa semana, ou durante os dias que se seguem aí, a você ouvir em sequência essas 3 mensagens, a do domingo anterior ao Ano Novo, a mensagem do Ano Novo e a mensagem de hoje. Porque eu creio que elas formam um trio de mensagens que se coordenam uma com a outra, para que a gente entenda nosso posicionamento durante o ano de 2022. Eu mostrei aqui no dia 31, a gente leu aqui o Salmo 126, que é um salmo que talvez, mais do que qualquer outro na Bíblia, fala sobre restauração. Quem é que não esteve aqui no Ano Novo? Tem um cara, ainda bem que você não veio, porque isso aqui estava lotado, isso aqui estava socado de gente. Acho que você ia ter que ficar assistindo pelo telão lá no hall, porque estava muito cheio. Mas basicamente a gente tem falando sobre o ano da restauração. A gente inclusive deixou aqui 2022 o ano da restauração. Mas eu quero que você entenda o seguinte: essa restauração que Deus tem para nós, ela não é uma restauração que está focada numa área da nossa vida. Não é restauração financeira, porque em 2021 houve muita perda nessa área financeira. Muitas lojas fecharam, muitas empresas fecharam, muita gente perdeu o emprego. Então, é um ano para restauração financeira. Não é somente isso. Deus tem restauração para todas as áreas da nossa vida. E muito provavelmente, cada um de nós aqui tem algumas áreas, não somente uma, mas algumas áreas da nossa vida onde Deus quer entrar para restaurar. Área emocional, relacionado à saúde, relacionado também a finanças, mas eu creio que há muitas áreas onde Deus quer fazer restauração na nossa vida. E a gente precisa estar aberto para esse entendimento mais amplo do que significa restauração da parte de Deus. E eu disse aqui no dia 31 que na visão bíblica, dentro do contexto bíblico, restauração nunca é uma mera recuperação de algo que foi destruído ou que foi danificado. No conceito etimológico da palavra, apenas olhando no dicionário de português, restauração é simplesmente uma recuperação de algo que foi destruído ou de algo que foi danificado. Mas no conceito bíblico, quando você começa a analisar o que Deus quer dizer, quando Ele fala, em especial, o que traz para nós uma visão muito clara sobre o entendimento do que Deus quer fazer na nossa vida, quando Ele fala sobre restauração, é algo muito mais amplo, porque a restauração divina nunca é somente uma recuperação de algo que foi destruído ou danificado. A restauração divina é algo que sempre vem acrescentado. Deus, Ele faz uma recuperação de algo que foi destruído, algo que foi danificado, mas Ele sempre traz com um acréscimo, e eu não diria um acréscimo de mais, eu diria para você que Ele traz com um acréscimo de muito mais do que o que foi originalmente. Ele traz um acréscimo que amplifica, aumenta, leva para muito mais adiante aquilo que foi perdido, destruído ou danificado. Amém, gente? Salmo 126, ele diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Você pode trazer isso aqui para dentro de uma série de contextos dentro da história de Israel. Você pode pensar aqui em tempos de exílio, aonde Israel foi levado cativo para a Babilônia, para a Pérsia. Você pode pensar aqui num monte
de situações onde o povo de Israel foi derrotado, sofreu ataques inimigos e perdeu. Os romanos, depois, mais tarde, muito depois até de quando os salmos foram escritos, os romanos invadindo Israel, destruindo Jerusalém, destruindo o templo. Você pode pensar aqui numa série de coisas, e pensando no contexto do salmo, numa época bem anterior, obviamente, aos ataques dos romanos, mas a Israel sendo levado cativo para a Babilônia, para a Pérsia, para tantos outros lugares, e sendo derrotado em batalhas, em lutas. E aqui o salmista está dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando Ele restaurou a sorte de Israel, nós ficamos como quem sonha. A gente ficou assim, caramba, o que é isso? Que coisa maravilhosa, que coisa, parece um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Há uma outra tradução que diz, a nossa boca se encheu de riso e de cânticos. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos alegres. Eu queria convidar você nessa manhã a pensar e a refletir sobre coisas que Deus, no meio desse caos gerado pelo coronavírus, pelas circunstâncias todas de 2021, será que no meio dessas coisas, Deus realizou na sua vida algum milagre que você pode olhar para trás e dizer, Senhor, parecia que tudo estava dando na direção do ruim total, mas houve uma intervenção sobrenatural e Deus fez alguma coisa, fez um milagre, fez uma atitude, uma ação, alguma coisa que aconteceu, e eu quero te agradecer hoje, aqui e agora, por esse milagre que aconteceu na minha vida, porque eu posso olhar para trás e dizer, cara, Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Deus continua sentado no trono. No meio do caos, o Senhor, de fato, realmente a gente pode afirmar, Deus tem feito grandes coisas por nós. Gente, quando eu olho, às vezes a gente não se toca muito, mas quando eu olho para trás, a gente entrou aqui pouquíssimo tempo antes de começar a questão do isolamento, de não poder se reunir, de não poder estarmos aqui presentes, pouco tempo depois. Às vezes eu esqueço que nós, lá naquele tempo, a gente olhava e dizia assim, gente, e agora? Entramos aqui, começamos a fazer a obra, já metemos a marreta aí num monte de coisa, já compramos um monte de material, já começamos a fazer, já fizemos, já estamos aqui, botamos paredes, pintamos, botamos cadeiras, etc. e tal, e agora não podemos nos reunir aqui. Como é que vai ser agora? E agora? A gente fazendo culto aqui, gravando, falando para o vento. Pelo menos, na prática, a gente estava aqui gravando, para depois transmitir pela internet, e a gente passou por isso tudo, por esse tempo todo, imaginando assim, cara, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, mas deu. Você não tem ideia, você não estava presente para ver os momentos em que nós, os pastores, sentamos numa mesa para fazer conta e a gente ficou assim, um tentando segurar o desespero do outro. Não vai dar certo, vai dar. Não vai dar, estou fazendo a conta aqui, não vai dar. Não, mas Deus, peraí, vamos lá. Você não tem ideia das vezes que a gente se estressou e de repente, olhando agora para trás, aquele estresse, aquela coisa toda, caramba, Deus entrou no circuito, fez um milagre, e a gente chegou até onde? A gente chegou até aqui. E, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. De fato, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Não julgue os milagres de Deus por aquilo que parece, é quando Deus ressuscita um morto que é um grande milagre. Não, quando Deus cura uma gripezinha é um grande milagre. Não é só quando Deus ressuscita um morto, não. Ressuscitar um morto é uma coisa que acontece aqui, outra ali. Muitos, provavelmente nenhum de nós aqui jamais viu um morto ressuscitado. Eu já vi.
nós já tivemos na Nova um milagre de ressurreição. Poucas igrejas podem dar um testemunho desse, que viram um milagre de ressurreição. A gente viu um milagre de ressurreição na Nova. O sujeito morreu e ressuscitou na nossa cara. Você não estava presente, não viu, num culto de juventude, um jovem teve um ataque e morreu no culto, no meio do culto. Foi um corre-corre danado. Eu não estava para lá para ver. Mas depois me contaram, um corre-corre danado. Chama a ambulância não vem. E a ambulância não chega. Como é que a gente faz? O cara está morto, o outro lá montado em cima fazendo massagem cardíaca. E faz massagem cardíaca, sopra na boca do sujeito, o sujeito lá. E faz, leva. Bom, como é que a gente vai levar para o hospital? Aí, por sorte, parece sorte, né, gente? A gente chama de sorte, né? Tinha um jovem lá com uma van. Por que o camarada tinha uma van? Uma van. Aí mete o camarada na van. O hospital, por sorte, era do lado da igreja. Aí pega a van, faz o retorno, entra no hospital, aí leva ela para dentro e tal. Daqui a pouco vem a médica. Gente, faleceu. Não vai dar. Aí os jovens na porta do hospital, chorando e tal. Morreu. Como é que a gente vai fazer para contar para os pais? Aí chegam os pais. Aí para quem é que sobrou para contar para os pais? Quem é que vai contar? Pastor Fragalho. Aí vou eu para contar para os pais. Como é que eu vou contar esse negócio? Como é que eu vou contar essa história? Quando eu chego lá para contar, vem uma das jovens que estava reunida com aquela turma que estava chorando, se resolveu ir lá dentro para dar uma olhada no cadáver. Quando chegou lá, estava deitado o cadáver numa mesa, pronto para ser empacotado, para levar para dentro da geladeira lá do hospital. Quando ela chega lá, o sujeito abre o olho, levanta e pergunta: o que houve? Onde estou? Quem sou eu? Quem é você? Os médicos que estavam atendendo no pronto-socorro já estavam preparando o atestado de óbito. O sujeito estava roxo, mas levantou dos mortos. A gente fez uma oração na porta do hospital. Quer dizer, quando eu não sabia ainda que estava morto, eu estava fazendo uma oração: Senhor, tal, levanta, traz. Talvez se eu tivesse recebido a notícia, não, já morreu, eu dissesse: Senhor, consola nossos corações. Mas como eu não sabia ainda, o Senhor, traz aí, tal. O camarada levantou. Mas você acha que a gente tem essa mania de querer só dar valor a milagre quando é uma coisa dessa. Mas quando alguém é curado de gripe, nem dá testemunho. Eu estava resfriado, acordei bem. Não vou nem dar testemunho para o pastor, porque, resfriado, né? Pode até ser que foi a aspirina que eu tomei ontem. A gente precisa entender que Deus tem agido poderosamente na vida de cada um de nós, com pequenas coisas que a gente nem vê, nem sabe, nem percebe, com livramentos que a gente não está nem vendo, e Deus tem dado. Deus tem dado livramento para nós, gente. Amém? Deus tem dado livramento para a nossa vida, e de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres. Aí ele pede aqui no versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. E aí a gente viu aqui um filme, mostrando um vídeo, mostrando o que acontece no deserto do Negueb, no deserto do Negev. O que acontece lá? Que chove lá no Monte Hebron, que é distante, é muito longe, mas chove lá nas montanhas. Aquela água que é acumulada junto com a neve que começa a derreter na primavera, começa a derreter porque já vem temperaturas elevadas, a neve começa a derreter e vem a chuva, a montanha começa a atrair nuvens de chuva, acumula aquilo ali, começa a chover, aquilo vem na forma de um rio, invade o deserto, é uma coisa inacreditável. E quando a gente vê o que, na verdade, o salmista está dizendo aqui, mas que é distante da nossa realidade, e a gente vê aquela água invadindo o deserto, formando rios caudalosos, passando água, e o que acontece depois? Porque aquele lugar desértico, de areia seca, aonde durante meses e meses e meses sobreviver ali é uma arte,
poucos animais sobrevivem ali, poucos são os beduínos que convivem ali com aquele tipo de seca. Quando você vê o resultado daquelas águas chegando, a restauração que Deus faz, transformando um lugar árido, seco, um deserto, em um lugar florido, em um lugar cheio de verde, cheio de vida. É um negócio impressionante. Então, a restauração que Deus quer fazer na nossa vida é essa transformação, que visualmente o salmista olhava e ele via isso, ele convivia naquele lugar, naquela terra. O que ele via? Um lugar desértico, um lugar de areia seca, que de repente, numa determinada época do ano, vinha aquela aguaceira toda, invadia aquele lugar e produzia vida, e uma vida surpreendente, uma vida abundante, superabundante, que parecia vir do nada, porque Deus é um Deus que continua assentado no trono e chama à existência coisas que não existem. Agora, o que eu quero especificamente falar para você aqui hoje, nessa manhã, é que, se por um lado, eu comecei falando aqui, e por isso eu falei para você juntar essas 3 mensagens, eu comecei falando sobre a questão de renovarmos a nossa mente. Renovar a nossa mente na palavra. Se você quer experimentar restauração na sua vida, se você quer experimentar milagres constantes, diários na sua vida, primeira providência que você tem que tomar é renovar a sua mente na palavra. Não tem como você experimentar o melhor de Deus sem renovar a mente na palavra. Você nunca experimentará o melhor de Deus para a sua vida sem primeiro renovar a sua mente na palavra. Você não conseguirá ser dirigido pelo Espírito Santo em tudo o que Ele tem de bom e de melhor para você, sem primeiro renovar a sua mente na palavra. Porque a linguagem do Espírito é a linguagem da palavra. Deus nunca vai dirigir você de uma forma oposta àquilo que já foi dito na palavra. Não tem ninguém autorizado na face da terra que possa ter o título que tiver, apóstolo, profeta, mestre, o que for, que esteja autorizado a dizer para você alguma coisa em nome do Senhor que seja contrário à palavra. A palavra escrita, ela está estabelecida, e por isso Deus colocou e permitiu que o homem colocasse no papel, porque é uma palavra eterna, ela não se altera. Deus não colocou a coisa de um jeito assim, cara, escreve, mas escreve com lápis, que aí dá para apagar, e qualquer coisa, se eu mudar de ideia, eu te aviso, você apaga e escreve de novo. Não, Deus botou em tinta, de forma que você, quando olha, não tem mais como alterar, não tem mais como mudar aquilo ali. Deus falou e está falado, acabou. Então ninguém jamais vai poder chegar para você, assim te diz o Senhor, e te fala alguma coisa oposta àquilo que a própria palavra já preconiza. Então quando você renova sua mente na palavra, você está dando para o Espírito de Deus subsídios para Ele poder falar contigo de uma forma mais compreensível, que você consegue entender. É como se você tivesse uma ideia de uma língua estrangeira, e você entende uma palavra aqui, outra ali, outra acolá. Mas é diferente quando você começa a estudar aquela língua e começa não mais a entender uma palavra aqui, outra ali, outra acolá, mas começa a entender tudo o que é dito. Amém? É diferente da pessoa apenas ouvir uma frase em inglês e entender hot dog. O cara falou um negócio de hot dog. É um papo de comida. Isso é uma coisa. A outra é você entender que o camarada disse que ele está te convidando para ir a uma lanchonete, a um restaurante para comer um cachorro-quente especial, muito maravilhoso e tal, que tem o famoso hot dog tudo, que tem maionese, que tem petit pois, que tem batata frita em cima. Aquele negócio que você come e você sabe que vai te dar uma dor de barriga violenta. Você já come sabendo. Você já telefona para casa, reserva aí um lugar no banheiro, aí para mim ninguém entra, porque eu estou comendo aqui aquele cachorro-quente que tem tudo, e mais um pouco. Mas uma coisa é você entender uma palavra no meio da frase, outra coisa é você entender
o diálogo, a conversa, a linguagem do Espírito e a linguagem da palavra. Então, para você ser dirigido pelo Espírito, da maneira que Deus planejou e propositou na sua palavra, você precisa renovar a sua mente na palavra. Isso é fundamental. A renovação da mente na palavra, ela altera o seu entendimento sobre a visão de mundo. Você começa a ter uma visão de mundo diferente. Não é mais a visão de mundo que você construiu ou que foi sendo construída na sua vida pela influência de professores, pais, amigos, vivência e etc. Não, agora a sua visão de mundo, ela começa a ser uma visão que parte da palavra, que parte do coração de Deus, que não parte meramente das suas experiências vividas, que não parte meramente dos cursos e dos diplomas que você foi recebendo ao longo da vida e etc. e tal. Não, agora a sua visão de mundo começa a ser uma visão que vem da palavra, que vem do coração de Deus, do entendimento da mente e do coração de Deus. Então a primeira coisa que você precisa para viver o ano da restauração é renovar a sua mente na palavra. E quando eu digo renovar a sua mente na palavra, não é simplesmente você sair lendo a Bíblia igual um louco de Gênesis e Apocalipse. Não é simplesmente isso, é você entender que para nós hoje, nós somos gente da nova aliança. Nós não somos gente da antiga aliança. Não existem doutrinas para nós no Antigo Testamento. As doutrinas todas da igreja estão preconizadas no Novo Testamento. Se eu leio o Antigo Testamento e encontro no Antigo Testamento alguma coisa que está repetida, que está validada no Novo Testamento, então aquela doutrina continua válida para nós. Mas eu vou primeiro ao Novo Testamento, para depois ir ao Velho. Eu não vou ao Velho, aprendo o Velho Testamento, a Velha Aliança, faço a minha cabeça com a Velha Aliança e vou no Novo Testamento e acho que o Novo Testamento é só um complemento do Antigo. O Novo Testamento não é um complemento do Antigo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Presta atenção nisso. O Novo Testamento não é um complemento do Antigo, é o cumprimento do Antigo. Então, quando você começa a entender isso, não é um complemento, não é uma continuidade, é o cumprimento daquilo que foi profetizado, daquilo que foi dito. Lembre-se da conversa de Jesus com os 2 discípulos na estrada de Emaús. A Bíblia diz que Jesus, no dia da ressurreição, apareceu àqueles 2 discípulos, caminhou ao lado deles, e Deus impediu que eles enxergassem e vissem que era Jesus. Por quê? Porque o interesse de Deus não é que eles acreditassem em Jesus pelo que eles viam, mas por aquilo que eles criam. Então eles não conseguiram ver que era Jesus. Eles simplesmente foram ouvindo e Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi ensinando para eles, desde Moisés, passando pelos profetas, mostrando que tudo nas Escrituras falava a respeito dele, Jesus. E os caras foram sendo esclarecidos ao longo do tempo, ao longo da viagem. E quando chegou em Emaús, eles entraram em um lugar que a gente equivaleria hoje, talvez a um hotel, uma pousada, um restaurante. Eles sentaram e aí a Bíblia diz que Jesus pega o pão e parte o pão. Quando Jesus partiu o pão, a visão deles se abriu. E por que a visão deles se abriu quando Jesus partiu o pão? Porque a ceia do Senhor, ela é típica da nova aliança. Quando Jesus trouxe agora a realidade presente da nova aliança, partindo o pão, os olhos deles se abriram e eles viram que era Jesus. E aí, aí Jesus some da visão deles. E eles falam, caramba, não é que o nosso coração estava se aquecendo, ardia, enquanto ele ia ensinando para nós essas coisas todas relacionadas ao reino de Deus, relacionado ao cumprimento das profecias, que tudo se cumpre em Jesus. Então eu agora preciso renovar a minha mente, e a primeira coisa que eu preciso renovar a minha mente é, eu não serei restaurado, eu não terei restauração, se eu ficar com uma mentalidade de velha aliança. Eu preciso de uma mentalidade de nova aliança para entender a direção do Espírito Santo para os dias de hoje, para a minha vida. Então essa é a primeira providência. Qual é a segunda providência? Aí vem a mensagem do dia 31. Eu preciso entender que restauração nos olhos de Deus não é meramente pegar algo que foi destruído, que sofreu algum tipo de
como é que foi o termo que eu usei? Eu falei destruição, mas eu tinha falado uma outra. Danificado, sofreu algum dano. E aí Deus vai lá e restaura para ficar igualzinho como era antes. Não, eu preciso ter uma visão de que Deus, quando restaura, Ele sempre proporciona algo muito maior do que aquilo que foi, do que aquilo que era. Eu preciso de uma visão e com base nessa visão da restauração de Deus, eu aplicar a minha fé, eu preciso crer. Eu preciso, em primeiro lugar, renovar minha mente. Em segundo, eu preciso crer. Jesus disse para Marta o seguinte: Marta, eu já não disse para você que se você fizer boas obras, você verá a glória de Deus? Aleluia, que uma ova só. Jesus não disse, Marta, se você fizer boas obras. Não, Marta, se você crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você somente crer, você vai ver a glória de Deus. A gente tenta acrescentar alguma coisa aí. Não, se você crer e fizer boas obras, e se esforçar, e correr atrás, e etc e tal. Não, se você crer, você verá a glória de Deus. Mas para crer eu preciso de uma visão. E eu preciso ter uma visão de Deus restaurando aquilo que de repente foi tocado e destruído pelo diabo. E entenda uma coisa, Deus, Ele toma conta da sua vida, o diabo não tem oportunidade de fazer estrago na sua vida, ele não tem, ou melhor, não é que ele não tem oportunidade, ele não tem autoridade para fazer estrago na sua vida, mas ele de vez em quando encontra uma oportunidade. E a oportunidade surge quando nós agimos de maneira tola. Se você ler o livro de Provérbios, o livro de Provérbios fala várias vezes sobre o nécio. Nessa tradução que a gente normalmente usa, poucas vezes aparece a palavra tolo. A palavra que é usada muitas vezes é nécio. E nécio é sinônimo de tolo. Você não é um tolo. Eu não sou um tolo, nós não somos tolos. Mas a gente pode agir de maneira tola. Às vezes a gente age de maneira tola, embora a gente não seja tolo. Então o que eu preciso entender? Eu preciso de renovar minha mente, eu preciso de ter uma visão, eu preciso de crer para que Deus me encha dessa visão, que Ele me encha de sabedoria e eu não haja de maneira tola. Porque quando eu ajo de maneira tola, eu estou abrindo espaço para o diabo, que já não tem mais autoridade, mas eu estou entregando na mão dele a autoridade para ele vir e fazer estrago. Eu preciso entender que a tolice não pode mais ter espaço na minha vida. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, para não acabar agindo de maneira tola, irresponsável, de uma maneira precipitada, de acordo com sentimentos, de acordo com impulsos, que são impulsos às vezes porque eu estou chateado, irado e tal, e eu acabo agindo impulsivamente, e quando eu vi, fiz uma tolice, porque me precipitei, porque não parei para pensar, para refletir. E se eu parasse para pensar, para refletir, para orar, eu talvez não tivesse tomado essa mesma atitude. Mas eu acabei agindo de maneira tola, e o diabo tira proveito disso. Ele acaba tirando proveito disso. Mas, quando você começa a entender que Deus tem planos de coisas melhores para você, você começa a ter uma visão e começa a crer numa restauração. Então, naquilo em que o diabo conseguiu alcançar e fazer algum estrago na sua vida em 2021, em 2022, Deus quer restaurar. Agora sim vem, até agora foi a introdução daquilo que eu vou pregar hoje. Agora vai começar o culto. Porque se primeiro eu preciso renovar minha mente, em segundo lugar eu preciso de uma visão para crer, em terceiro lugar agora eu preciso de aplicar a minha fé. Eu preciso agir pela fé. Eu preciso aprender a usar a fé. Eu vou ler com você aqui um texto, não está na projeção ali, mas que eu sei que você
conhece, você já leu esse versículo aqui várias vezes, essa passagem várias vezes, que é Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, no versículo 18, versículos 18, 19, 20 e 21, de 18 a 21. Olha só o que Paulo escreve aqui para a igreja de Roma. Ele diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Aqui, Paulo já começa associando aqui duas coisas: esperança e fé. Abraão, esperando, creu. Abraão não fez uma escolha. Ou eu nutro esperança, ou eu nutro a minha fé. Ele não fez uma escolha. Ele nutriu as duas coisas. Esperando contra a esperança, ele creu. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Não segundo ele tivesse imaginado, não segundo simplesmente o que ele desejava, o que ele achava, o que ele queria, mas segundo aquilo que lhe foi prometido, aquilo que lhe foi dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora não tapasse o sol com a peneira, levando-se em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo de 100 anos, e a idade também avançada de Sara, apesar disso, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Qual foi o recurso que Abraão usou para fortalecer a sua fé? Constantemente dando glórias a Deus. Constantemente dando glórias a Deus. E estando então plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele prometera. Gente, essas duas, eu quando estava na escola bíblica, há anos atrás, a gente aprendia demais sobre fé, o exercício da fé. E a fé faz assim, a fé faz assado, a fé vem dessa maneira, ela vai daquele outro jeito, e tal, e fé para lá, e fé para cá. E havia quase que um desprezo pela esperança. Não, esperança não é fé. Esperança é uma coisa, fé é outra, e a gente precisa ficar focado na fé. Mas, ao longo do tempo, eu fui aprendendo e entendendo que a fé sem a esperança não funciona 100%. A fé sem a esperança, ela fica capenga, ela fica faltando alguma coisa. Porque a esperança, ela é a base. A esperança é o planejamento, é o plano, é a visão. A fé é a concretização. Mas eu não posso ficar com uma sem ficar com a outra. Eu não posso abrir mão da fé e ficar só na esperança. Então eu só tenho o plano. E quando é que esse plano se cumpre? Nunca. E eu fico ali nutrindo aquele plano, aquela esperança, aquele desejo, aquele sonho, que nunca se concretiza. É só no sonho. E aí você fica conhecido como o famoso sonhador. Cara, ele sonha desde a adolescência, agora já é um homem velho e nunca cumpriu nada, mas ele está sempre sonhando, é um sonhador. Eu não posso ficar só com a esperança, mas também não posso ficar só com a fé. Porque, cara, eu tenho muita fé, mas em cima do que você está aplicando essa fé? Existe uma base. Você tem um plano, um propósito, um sonho. Deus colocou e plantou no seu coração um sonho. Você vê esse sonho, você visualiza esse sonho, esse plano. Você consegue enxergar alguma coisa em cima da qual você possa aplicar a sua fé. Então, eu não posso abrir mão de um para ficar com o outro. Bota na sua cabeça o seguinte: fé e esperança são irmãs gêmeas. Só que são irmãs gêmeas heterozigóticas. O que é, pastor? Agora eu estou falando um negócio meio complicado. Hétero o quê? Heterozigóticas. O que são gêmeos heterozigóticos? São irmãos que nasceram na mesma gravidez, mas são gêmeos diferentes, não são gêmeos idênticos. Então, eu tenho dois primos que são gêmeos, mas eles não são gêmeos idênticos. Eles até parecem muito um com o outro, mas são gêmeos heterozigóticos. Você não já viu casal de gêmeo? São gêmeos, mas é um menino e uma menina. Então não são gêmeos idênticos.
deu ali na hora da multiplicação dos óvulos, ou foram 2 óvulos, ou na hora da multiplicação daquele óvulo que estava já concebido, virou 2, né? Ou eram 2 óvulos, e nasceram da mesma gravidez, no mesmo dia, um em sequência do outro, mas não são gêmeos idênticos. Fé e esperança são irmãs gêmeas, porém gêmeas heterozigóticas. Não são gêmeos idênticos, mas são irmãs. Tem muita semelhança uma com a outra. No grego do Novo Testamento, esperança é elpis. Elpis, no dicionário de grego, se você for catar no dicionário de grego, eu normalmente uso 2, eu tenho 2, é o Strong e o Vines. São considerados os 2 melhores dicionários de grego e de hebraico. E a definição que eles dão, o Strong um pouco menos, mas o Vines dá uma definição gigante sobre elpis, e basicamente o que o Vines diz sobre elpis é esperança, uma expectativa alegre de coisas boas. Não é uma expectativa triste de que alguma coisa ainda há de acontecer. Não, é uma expectativa alegre de coisas boas. Não é uma expectativa qualquer. É uma expectativa que não se baseia naquilo que se vê, não se baseia naquilo que as circunstâncias estão dizendo, se baseia na palavra, se baseia na palavra de Deus. Então eu estou numa expectativa de que algo bom vai acontecer. Uma expectativa alegre. Costumo comparar essa expectativa com a expectativa da criança, quando é a época do aniversário dela, ou é a época do Natal. A criança, quanto mais próximo chega o dia daquela comemoração, seja o aniversário, seja o Natal, mais excitada a criança fica, não é verdade? Ela não vai desanimando. Ela não vai, ao contrário do que acontece com a gente. A criança, quanto mais perto está chegando, mais ela está imaginando, está chegando a data, o meu aniversário. O papai me prometeu isso, me prometeu aquilo, prometeu a bicicleta, prometeu um autorama, prometeu aí um boneco aí do X-Men, e eu vou ganhar, está chegando. Caramba, hoje está mais perto do que ontem. A criança nutre essa expectativa. Nós adultos, a gente perde essa coisa, esse sentimento da criança, e a gente está esperando um milagre de Deus, e conforme os dias vão passando, o milagre não acontece, a gente, em vez de ficando cada vez mais na expectativa de alguma coisa boa, a gente começa a desanimar. O tempo está passando e Deus não fez o milagre. Meu Pai, Deus me abandonou. Senhor, por que me abandonaste? A gente começa a gemer e a chorar. O que você está fazendo? Você está pegando a sua esperança e está jogando no lixo. Aí a sua fé vai agir em cima do quê? Não tem em cima do que agir. Porque você pegou a esperança e jogou no lixo. Você pegou a irmã da fé, jogou no lixo. Porque a esperança é uma expectativa alegre de coisas boas. Fé, no grego do Novo Testamento, é pistis. E pistis é definido lá em Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Está vendo a associação entre a fé e a esperança? A fé é uma certeza de coisas que se esperam, que estão ainda no campo da esperança. É uma convicção da existência de coisas que ainda não existem no visível, no natural, no palpável. Então, na própria definição de pistis, fé, a esperança está embutida. Na própria definição da esperança, tem a fé agindo. Então eu não posso abrir mão de uma para ficar com a outra. Abraão não abriu mão da esperança para ficar apenas com a fé. Ele diz aqui que Abraão esperando contra a esperança. Agora, essa expressão aqui é fundamental para a gente entender. Abraão esperando contra a esperança. Porque dá a impressão que ele está falando aqui de uma coisa maluca, esperando contra a esperança, nutrindo uma esperança contra a esperança. A Bíblia aqui está falando de 2 tipos de esperança diferentes. Uma esperança que se baseia no natural, no que se vê, porque depois ele explica, embora Abraão levasse em conta o seu corpo já amortecido aos 100 anos de idade, mais ainda o de Sara, porque Sara não pôde ter filho aos 18, 19, 20 anos, não ia ser agora aos 75 que ela ia ter.
Então, Abraão não deixou de levar isso em conta. Abraão olhava para isso e ele via, cara, eu já estou com 100 anos de idade, Sara com 95, então, naturalmente falando, não tem como cultivar nenhum tipo de esperança aqui. Não há esperança no natural para nós. Mas Deus foi instruindo Abraão para que ele nutrisse um tipo diferente de esperança. Uma esperança que fazia um jogo aqui, de como se fosse Sabe, você já viu na praia o pessoal jogando numa roda? Eu não sei como é que chama aquilo, não sei se chama altinho, que o pessoal não pode deixar a bola cair. E a bola vem para mim, eu dou uma joelhada, e ela vai lá para o Mauricinho dá assim com o pé de lado, aí vai para o Jorge Dalto mata no peito, dá uma cabeçada e pá e tal, porque ele é bom de bola. E passa a bola e não deixa a bola cair. É como se fossem duas pessoas jogando altinho. Eu passo a bola para a esperança passa de volta a bola para a fé manda de volta para a esperança mata no peito e manda de volta para a fé. Há um bate-bola aqui. Então, Abraão dizendo, olha, esperando contra a esperança, olhando contra a esperança, ele creu. Ele ficou batendo bola, a fé com a esperança com a fé. Eu não deixo de levar em conta, eu estou vendo, não estou tapando o sol com a peneira, não estou fingindo que o natural não existe. Não, eu estou levando em conta o fato de que eu já estou com 100 anos de idade, Sara está com 95, ela não teve filho aos 18, 19, 20, não podia ter aos 75, não vai ser agora aos 95 que ela vai conceber. Então, naturalmente falando, essa é a realidade que nós temos. Mas eu estou esperando contra essa esperança natural, que se baseia no que se vê, que se baseia naquilo que é matematicamente correto e certo. Eu estou com uma nova esperança que se baseia na fé. E a minha fé se baseia na minha esperança. Há um bate-bola aqui entre a minha fé e a minha esperança. Então eu espero e eu creio. E eu creio porque eu espero. Porque há um plano, há um propósito. Há uma coisa que foi prometida para mim na palavra pelo meu Deus. Então eu creio. E eu creio por quê? Porque foi prometido. Eu não creio porque eu vejo. Eu não creio porque eu sinto. Eu não creio porque está na minha cara. Eu não creio porque eu já fiz as contas. Eu creio porque está prometido. Porque está prometido na palavra. Meu irmão, sem essas três coisas, eu posso profetizar, eu posso orar por você, chamar você aqui à frente, impor as mãos, ungir com óleo, e a restauração não vai acontecer na plenitude que Deus quer realizar. A restauração que Deus quer realizar na nossa vida é aquela restauração do vídeo que a gente viu. De algo sobrenatural, algo quase que inacreditável. De num deserto vir água. Sabe-se lá, caramba, quem está olhando aquilo ali não conhece a geografia, não conhece os fenômenos meteorológicos, nem sabe de onde é que está vindo essa aguaceira no meio do deserto. Então, aquilo ali é uma coisa tão surpreendente que todo ano em Israel, todo ano, tem gente que morre levado por aquelas águas. Porque às vezes ela vem numa velocidade tão forte, tão grande, e o camarada, ele encontra, às vezes, no meio daquele deserto ali na região do Negev, ele encontra aquilo, ele pensa que é só uma depressão no terreno, mas aquilo ali é um leito seco de um rio. Aí o camarada está andando, ele desce ali e começa a olhar tal, as plantinhas, daqui a pouco vem uma cabeça d'água, leva o turista, vai embora, e tem gente que morre ali, porque é algo tão surpreendente, tão sobrenatural, tão repentino, que a pessoa não está acreditando que naquele lugar tão seco, que antes de entrar naquela depressão, naquele leito de rio seco, ela olhou na direção do horizonte e não tinha nada, era pó, areia, e ela entra ali, e de repente, de um segundo para o outro, vem uma cabeça d'água que varre tudo. É surpreendente, e é isso que Deus faz. Quando você, de repente, você olha para o horizonte, você faz conta, você vê as circunstâncias, o natural, e não tem nada dizendo que algo de bom vai acontecer. Mas você, como conhece Deus, você como conhece o Espírito Santo, você como conhece Jesus, você continua nutrindo Elpis.
uma expectativa de coisas boas, e você aplica a sua fé. E para você aplicar a sua fé, você precisa manter firme a sua confissão de fé. A fé não se expressa de outro modo. A fé não começa por aquilo que eu faço, a fé começa por aquilo que eu digo. Eu preciso manter firme a minha confissão de fé. O texto aqui de Romanos 4 diz que Abraão, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Você sabe o que o Abraão estava fazendo aqui? Ele estava mantendo firme a sua confissão de fé. Senhor, eu te dou glória, porque eu creio que esse filho vai nascer. Abraão não foi um camarada perfeito. Abraão, isso aqui está contando um resumo da situação toda. Se você der uma olhada na história de Abraão, ele quando ouviu a promessa, ele ficou assim, mas como é que Deus vai fazer isso? Meu Deus do céu, não é possível. Minha mulher já tem 75 anos. Ela não tem como ela engravidar. E Sara teve uma excelente ideia. Eu já sei. Olha, lá na frente, no futuro, vai haver um negócio chamado inseminação artificial, mas agora não existe. Vai ter uma coisa chamada barriga de aluguel. Agora não existe. Vamos inventar a barriga de aluguel. Você faz o seguinte, eu tenho uma serva, a Agar, você tem relacionamento com ela, ela engravida, e ela vai ser como uma barriga de aluguel. O filho é nosso. E aí, Abraão vai. Gente, se eu fosse Deus, eu entrava no meio desse rua e dizia, pode parar. Ô Abraão, tá maluco? Que mané Agar? Tá doido? Fumou o que hoje de manhã, pô? Tá maluco, pô? Que negócio de Agar? O plano é esse, não. Mas Deus deixou acontecer para que você entenda que Deus continua respeitando uma coisa que Ele deu para você e não tira e não vai tirar nunca, que é o chamado livre-arbítrio. E é por isso que a gente às vezes age de maneira tola, porque a gente tem o livre-arbítrio. E não tem como remover isso de nós, não tem como tirar isso de você. E é por isso que muita gente acaba sofrendo no corpo de Cristo, sendo vítima de manipulação, de lideranças totalitárias, de lideranças manipuladoras, porque entrega o seu livre-arbítrio e para de exercer a sua fé de maneira inteligente. E entrega o seu livre-arbítrio, mas Deus não toma o seu livre-arbítrio. Então Abraão fez aquele plano maluco com Sara, deu um ruim danado, está dando ruim até hoje. Porque se não tivesse nascido aquele filho ali, você não tinha hoje essa confusão toda que a gente tem no Oriente Médio. O mundo estava vivendo uma outra coisa. Eu tenho um amigo que ele dizia o seguinte, agora não sei se ele diz mais, mas antigamente ele dizia, quando eu chegar no céu, eu quero olhar, a primeira pessoa que eu quero conhecer depois de Jesus é Adão, que eu quero dar um cascudo nesse cara. Mas se fosse para dar um cascudo em alguém, vai dar um cascudo em Abraão. Porque aquela atitude dele, de gerar Ismael, deu um ruim danado. Deu um ruim danado até hoje. Está dando até hoje. Deus não suprime o livre-arbítrio. Deus não vai interferir nas suas decisões. Então, você tem que renovar a sua mente na palavra para começar a tomar decisões sábias. Ser dirigido pelo Espírito. Ouvir a voz do Espírito Santo. Para você, então, tomar decisões que sejam sábias. Para que você tome o menos possível decisões tolas. Elas são inevitáveis, às vezes acontece, a gente se precipita, mas o que a gente faz quando descobre que tomou uma decisão tola? A gente exerce metanoia. O que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou resumindo a pregação toda de um ano, de 2021, todo numa manhã só. Você exerce metanoia. Senhor, eu reconheço que eu pisei na bola, eu reconheço que eu errei, mas eu quero acertar. Então, olha, eu vou deixar para trás, porque para trás fica, e me dirige, me mostra, me fala, me mostra aí qual é o caminho, me mostra aí por onde que eu devo andar, o que eu devo fazer, para eu não continuar agindo de maneira tola.
para eu não continuar pisando na bola, fazendo do jeito que eu acho, do jeito que eu penso. Então, legal, vou ouvir de Deus. Você precisa renovar sua mente, você precisa crer, nutrir no seu coração uma visão, crer, e você precisa agora esperança e fé, e botar para funcionar a esperança e a fé, sem abrir mão de um ou do outro, e dar glórias a Deus, mesmo no meio de circunstâncias emboladas e difíceis, porque Deus está no controle, Ele não te abandona, Ele honra quando um filho seu, quando uma filha exerce esperança e fé. Amém?